versículo 18 ao versículo 25. Parte final do texto do livro de Hebreus. Verso 18 diz o seguinte: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos à parte final do texto de Hebreus. Caminhamos nas seções do texto, capítulo 1 e capítulo 2. Uma comparação de Cristo com os anjos. Capítulo 13, capítulo 4, uma comparação com os sacerdotes, com Moisés e de modo geral com os sacerdotes. Capítulo 5 ao 7, uma comparação com Melquisedeque e a glória de Cristo sendo superior aos anjos, a Moisés, ao Melquisedeque. Capítulo 8 ao 10, que nós falamos ali naquele bloco que é dentro da sequência onde ele vai avançando, é a parte mais densa da argumentação, quando ele vai dizer que a lei cerimonial é algo fraco, a glória da nova aliança. E o capítulo 11 ao 13, quando ele vai desenvolver muitas aplicações, muitas exortações. Vamos ver que a carta toda, o texto todo, né, ele é marcado por exortações, mas podemos dizer que o capítulo 11 ao 13, aquele propósito do capítulo 11 dos exemplos dos crentes, tem um foco em chegar no capítulo 12 e dizer, se eles fizeram isso, nós também podemos, né, temos uma grande nuvem de testemunhas. O que ele faz no capítulo 12, ao citar Êxodo 19, de falar que nós hoje temos que estar diante de temer esse Deus que é fogo consumidor, para chegar no capítulo 13, no meio das exortações, ele nos chamando para a responsabilidade de visitar os presos, de ser bons hospedeiros, de guardar o leito sem mácula, de guardar os deveres espirituais. Ele, em todo o tempo, ele está exortando a nós reagirmos a essa verdade em um contexto em que as pessoas estavam pensando em abandonar a igreja e voltar para o judaísmo. Chegamos de fato na parte final, a parte da pedido de oração, né? O autor ele pede oração, veja verso 18, 19, é um pedido de oração. Logo em seguida ele ora, temos uma oração em favor da igreja, né? Verso 20, 21, a oração. Primeiro ele pede oração, depois ele ora. Depois ele faz um pedido que precisamos caminhar um pouco nesse versículo 22 sobre escutar com paciência e o que é essa palavra de exortação que ele está mencionando no verso 22. Em quarto lugar, ele faz as saudações finais, aí, verso 23 ao verso 25. Algumas informações e as saudações finais. Por que verso 18 e 19, esse homem, ele está pedindo oração? Às vezes a gente no meio da igreja, né, a gente pode fazer hábitos, pedir aos irmãos que orem por nós,
Ou dizer, mencionar, nós vamos orar por você, e às vezes a gente pode até esquecer, né? Nem orar pelo irmão ao longo da semana, ou fazer o pedido, mas talvez não acreditar que isso tenha de fato alguma relevância sobre os nossos dias, né? A gente tem uma brincadeira aos irmãos que vão nos dias da quarta, né? Que é impressionante. A gente tem um grupo pequeno que vai nas quartas-feiras e a gente tem alguns benefícios de ser uma igreja pequena, né? A gente pode fazer algumas coisas que talvez numa igreja grande seria difícil. E uma das coisas que a gente pode fazer é lá na reunião de oração a gente ouvir com muita tranquilidade os pedidos de oração de cada um. Existe uma brincadeira lá na quarta-feira que é o seguinte, a gente fica brincando, né? A gente muitas vezes não alcança a bênção porque falta a reunião de oração, porque é impressionante, meus irmãos, a gente vai colocando os pedidos e a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê, né? Na outra semana ou 15 dias depois, a gente é impressionante, é impressionante. A gente vê Deus, né? A gente, de fato, ali, né? 2 ou 3 orações, a gente orando pela luta do outro, pelas dificuldades. E a Bíblia ensina isso, né? Como é relevante a oração. Às vezes as pessoas entram em crise, porque a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus, mas o ensino da soberania de Deus não anula a relevância da oração, que é um meio de graça. Muito pode a súplica de um justo. É isso que a Escritura nos ensina. Esse homem, ele disse no capítulo 6 de Hebreus, no bloco ali, capítulo 5 ao 7, né, que esses leitores do texto, eles eram crianças em Cristo, talvez eles teriam que ouvir, beber leite, ouvir ensinos básicos da doutrina, mas tamanha é a relevância de um crente orando por outro, que ele pede a esses que ele tanto exortou, que ore por ele, porque ele sabe qual a importância de irmãos que oram. Uma igreja que se levanta para orar pelos outros irmãos. A Bíblia nos fornece vários exemplos para nós sermos encorajados, né? Quando a Bíblia descreve em livro de Atos dos Apóstolos, a igreja cheia do Espírito, naquele momento ali, com muitos prodígios, muitos sinais, eles pregavam a soberania de Deus, mas a Bíblia diz que eles perseveravam em oração. Eles perseveravam em oração, uma expressão muito comum, né? Eles entendiam, né? Pedro estava preso e a igreja estava orando, na casa fechada, orando, suplicando o milagre de Deus, suplicando a intervenção. E eles orem por nós, pois estamos certos de termos a consciência limpa. Eu não estou pedindo, meus irmãos, e esse consciência limpa é o problema em questão aqui, porque os ministros do Evangelho no primeiro século eles estavam sendo acusados pelos judeus de hereges, de destruidores de família, de causadores de conflitos. Às vezes, meus irmãos, nós somos chamados para sermos promotores da paz. Mas às vezes os nossos ensinos eles vão causar certos incômodos, certos conflitos, até mesmo no meio de famílias. As pessoas ouviam a pregação do Evangelho e ele tinha um pai que frequentava o templo, um tio que frequentava a sinagoga e eles tinham várias cerimônias no meio dos judeus, e se eles professassem a Cristo eles iam romper com a comunidade judaica. Filhos foram deserdados pelos pais. Casamentos foram rompidos porque a mulher professou a fé e o marido não queria mais ela. O contrário também era verdade. Cristo ensina em Mateus 10 que eu não vim para trazer a paz, eu vim para colocar pai contra filho. Nesse sentido, porque a professar a fé deveria estar em primeiro lugar. Ainda que nós devemos de todos os meios, sobre aquilo que nós aprendemos hoje pela manhã, aquilo que é secundário, nós devemos
deixar de lado para viver em bom relacionamento com as pessoas, mas aquilo que é primário nós não podemos abandonar. E eles tinham consciência limpa, ainda que eles eram o pregador, o autor dessa carta e os ministros do Evangelho, eles eram acusados de serem hereges, de serem provocadores de discórdia, de desordem. Eles estavam pregando a santa palavra de Deus. Eles estavam promovendo aquilo que é mais sagrado. Não é a paz entre um filho e um pai, é a paz entre a criatura e o seu Criador. Esse é o relacionamento mais sublime da vida. Esse é o conflito mais importante a ser apaziguado. A criatura e o seu Criador. Orem por nós, porque nós temos consciência limpa. Nós não estamos promovendo o pecado, nós não estamos promovendo a rebelião. Orem por nós, porque essa oração que vocês estão fazendo não é por algo ilícito. Algumas pessoas pedem para nós orarmos por elas, por alguns projetos e por alguns ideais que não são ideais bíblicos, não são projetos corretos. E por essas coisas nós não devemos orar. Nós devemos orar por aquilo que é lícito. E ele diz, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Livre de toda a maldade, livre de toda a motivação enganosa, a pregação do Evangelho, ela promove a verdade, ainda que conflitos, ainda que separações sejam criadas. Ainda que famílias sejam separadas, pessoas sejam distanciadas, nós não podemos colocar nada acima da verdade. O Senhor Deus, em primeiro lugar, deve estar em nossos corações. E por isso os ministros do Evangelho, eles ao pregarem, eles buscavam conciliar, que os irmãos não tivessem conflito, mas ao mesmo tempo eles não deixavam de defender a verdade, não deixavam de promover o caminho correto, e isso gerava muita difamação, porque eles eram tratados como pessoas rebeldes, como pessoas que causavam discórdia no meio da comunidade judaica. Por isso o judaísmo odiava tanto o cristianismo, porque no início da igreja, a igreja quase que toda é formada por judeus que saíram do judaísmo. Orem por nós. Ele enfatiza isso, ele diz, peço com insistência que vocês façam isso. Há uma expressão que Paulo usa em Efésios. Se você quer entender o quanto a Escritura nos ensina, o quanto é relevante a oração, você, ao estudar a carta de Efésios, você vai ver Paulo ensinando sobre a Trindade, sobre a soberania de Deus, nos decretos do Pai, sobre a mediação de Cristo na sua execução, ao revelar conhecimento em Efésios capítulo 1, e sobre a aplicação do Espírito ao selar os salvos. É um texto, Efésios 1, do verso 1 ao 14, que é muito rico doutrinariamente. Muito rico. Cânticos foram feitos ao longo da história para falar sobre esse texto, muitas pregações. Logo em seguida esse texto, nós vemos Paulo parar como que a sua explicação para orar. Ele ora no meio do texto, ele para orar e ele diz, olha, eu oro a Deus para que Deus dê compreensão dessas verdades. Como o próprio Paulo diz, essa questão de conhecimento da verdade de Deus é muito mais do que um processo intelectual. Existe algo que é o operar do Espírito em iluminar as nossas mentes para nós podermos compreender as verdades de Deus. Nós dependemos de nos esforçar para estudar a palavra de Deus, para ver o que a Bíblia diz ali, mas ao mesmo tempo nós oramos para que Deus nos ilumine, porque se nós formos caminhar com nossa própria capacidade intelectual, e tantos homens sábios desse mundo não conseguem entender a verdade de Deus, nós não conseguiremos captar a profundidade do texto bíblico. Aí ele volta a ensinar, Efésios capítulo 2, o texto que tanto conhecemos, que fala sobre a depravação humana,
fala sobre a graça, a fé sendo um dom de Deus. Tudo aí chega no capítulo 3 e ele diz, por essa causa me ponho de joelhos. Né? O judeu, costumeiramente, ele orava em pé. E em momentos excepcionais ele diz, por essa causa me ponho de joelhos. E ele volta a orar pelo mesmo tema do capítulo 1, que é a igreja poder compreender. Ele entendia, veja, ele está ensinando, ele está orando, ele está ensinando, ele está orando. Ele está dizendo, olha, eu estou explicando para vocês, mas eu sei que se for depender da minha didática, da minha pedagogia, da minha forma de expor aqui, vocês não vão conseguir captar. Eu preciso da intervenção de Deus, que Deus abra o entendimento de vocês. E ele está falando isso para os crentes, para que vocês possam compreender a profundidade, né? A largura, a dimensão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, né? Da riqueza de Cristo. E por isso, meus irmãos, em toda a Escritura nós vemos a igreja entendendo o valor da oração. Peço com insistência que vocês façam isso. Tiago 5,16, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, nós acreditamos realmente que nós não estamos no primeiro século, naquele período em que o Senhor estabeleceu que os sinais e prodígios fossem um marco. O tempo do extraordinário, em que Hebreus 2 nos ensina que aqueles sinais foram dados para ser um momento de confirmação. Aquele momento foi um momento extraordinário. Mas isso não nos leva para outro extremo, que é deixarmos de acreditar em milagres. O que aconteceu no primeiro século, meus irmãos, e muitas vezes nós somos acusados, como presbiterianos, de não crermos em milagres e extraordinário. O que aconteceu no primeiro século é que o extraordinário, naquele período de tempo, era algo comum. As pessoas que tocavam no lenço de Paulo eram curadas, as pessoas que passavam pela sombra de Pedro eram curadas. Aquilo ali era comum, era costumeiro. Assim como os sinais que Deus deu para Moisés, para que o povo entendesse que a palavra foi dada a ele. Mas hoje nós não estamos nesse momento. Mas em toda a história, não apenas hoje, mas em toda a história, Deus fez milagres. Em toda a história, Deus ouviu orações de crentes que suplicaram por coisas que pareciam impossíveis. E Deus operou milagres. Deus muitas vezes respondeu com não às orações, e Deus respondeu com sim para coisas que pareciam impossíveis, para pessoas que estavam enfermas e foram curadas. Aqui não é, meus irmãos, sobre como as pessoas pervertem, né, o texto bíblico, porque o anseio do coração humano é a glória do homem. E o objetivo da Escritura é a glória de Deus. O texto não fala sobre, como alguns jargões que dizem, o poder da oração dos crentes, ou o poder da igreja. Não é sobre isso. É sobre o poder de Deus em estabelecer a oração como meio de graça. O poder é de Deus, não é da igreja, não é da oração. Mas, de fato, esse poder de Deus, ele decidiu agraciar a igreja por meio da oração. Isso é um instrumento dado por Deus poderoso nesse sentido. Porque nós podemos usar ele para desfrutar dos decretos de Deus, daquilo que ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu os seus decretos e ele estabeleceu os meios para alcançarmos esses decretos. E isso deve nos mover a orar. Isso deve entender que o quanto é importante quando alguém está orando por nós. Eu peço com insistência. Nós não podemos chegar ao ponto de meditar na doutrina da soberania de Deus, o Deus que decreta todas as coisas, e chegarmos a uma conclusão de que a oração é irrelevante. Ou não entendermos que eu não estou compreendendo completamente a doutrina da soberania de Deus, porque eu estou chegando a uma implicação que é estéril. Se esse conhecimento está me levando a orar menos, a crer menos no extraordinário de Deus,
a me levar para longe daquilo que é uma vida estabelecida nas Escrituras, esse conhecimento ele não está correto. Eu posso pegar uma parte da verdade bíblica e uma parte da verdade bíblica, com essa parte, eu junto a ela, anexar conceitos equivocados, ainda que isso que eu tenho, que estou afirmando, seja verdade, que é a doutrina da soberania de Deus. Mas os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito do Senhor, eles oravam. O Senhor Jesus, eles passavam a madrugada orando. Ele chamou os apóstolos para orar com eles. A igreja, cheia do Espírito, ela orava. Os autores bíblicos exortavam a igreja, e nessa carta em particular, nesse livro aqui em particular, chamando a igreja de criança. Mas ele diz: eu peço que vocês orem por mim, porque a oração ela tem relevância. A oração é um instrumento dado por Deus para Deus fazer a sua vontade, para que ele seja restituído o mais depressa possível. Ele queria estar com a igreja, ele queria estar com os irmãos ensinando, à luz dos comentaristas, né, à luz do que nós vamos ver mais à frente. Tudo indica que essa igreja, né, esse povo estava em Roma. Temos a carta aos Romanos, e esse seria o segundo texto dirigido a Roma, a grande sede, né, do Império. Ele queria estar lá no centro, lá para ensinar a palavra de Deus. Havia algo que estava impedindo a sua ida. Não, pode ser que tenha outra coisa. Uma das coisas que vai ser mencionada é que ele queria ir com Timóteo. Pode ser que tenha outra coisa, e ele pede oração para que a igreja esteja orando, para que isso aconteça. Mas o fato, meus irmãos, é o quanto nós precisamos meditar sobre a importância da oração. Orarmos, pedimos oração para vermos o agir de Deus em nossa vida. E aí ele ora pelos irmãos. Verso 20 e 21, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem. O Deus da paz. É interessante ele mencionar esse atributo de Deus, né? O Deus do amor, o Deus da justiça, o Deus da santidade, mas ele vai mencionar que ele é o Deus da paz. Numa carta que iria causar uma guerra no meio da comunidade judaica. O movimento de pessoas saírem da igreja para voltar para o judaísmo era para tentar pacificar. E ele diz: não faça isso. Vocês devem romper. No capítulo 13 ainda, ele disse algo muito chocante. Quando ele vai dizer que, no versículo 10, se você observar, temos um altar do que os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Ele está dizendo, não é que nós somos uma denominação diferente. Ele está dizendo, olha, nós aqui na igreja, nós não temos relação com o judaísmo. Quem está tendo relação com a igreja não pode comer, não pode ter relação com a adoração que eles estão estabelecendo lá. Ele, no capítulo 13, depois de toda a argumentação dele, ele rompe. Eles, ou vocês vão para lá, vocês ficam aqui. Imagine o quanto isso iria causar conflitos no meio das famílias, no meio da comunidade judaica. O que aconteceu no primeiro século é que quando um judeu se convertia ao cristianismo, as pessoas que tinham comércio lá nem vendiam para ele. Ele era, as festas de casamento que tinham, seu primo vai casar, ele não era nem mais convidado para o casamento. Ele era apartado da comunidade, completamente. Ele diz, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da paz, depois de falar um ensino que vai causar tanta guerra, tanto conflito, mas foi na cruz do Calvário, pela morte e depois a ressurreição, que Deus ele fez a paz entre ele e o seu povo.
Essa é a paz que nós devemos almejar. Estarmos em comunhão com Deus. Nós precisamos tentar, e Paulo fala isso, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não é porque agora nós ouvimos esse texto que agora nós vamos buscar conflitos com todas as pessoas que têm doutrinas diferentes, que têm denominações diferentes. E muitas vezes nós pecamos porque nós entramos em disputas, em conflitos por coisas tão secundárias, por coisas irrelevantes. Mas aquilo que é relevante é nós termos paz com Deus, o Deus da paz, o Deus que operou o maior milagre de todos, o maior ato, o ato mais poderoso, a ressurreição, que é a evidência de que a morte foi vencida. Não somente a morte de Cristo, mas de todos aqueles. O que aconteceu com Ele vai acontecer conosco, de todos aqueles que estão enxertados nele. Ele é, meus irmãos, o grande pastor de ovelhas. Ele é o nosso pastor. Todo o ensino do texto de Hebreus é para falar qual é a voz de Deus. Qual o ensino? Como nós devemos entender as Escrituras? Os sinais, os símbolos do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Ele é o Rei da Glória, Ele morreu, foi rejeitado. Ele é o ápice, os símbolos apontavam para Ele, agora o Rei da Glória. E agora nós devemos ouvir a sua voz. Nós não vamos ouvir a voz da comunidade judaica, nós não vamos ouvir a voz das festas judaicas, do simbolismo, mas nós vamos ouvir a voz do o grande pastor de ovelhas, aquele que está acima de todo sacerdote do Antigo Testamento, acima de Moisés, acima dos anjos, acima de todo o pastor, aquele que é de fato o grande pastor, a voz que é a voz de Deus. Essa voz é dada, e quando o texto faz referência a ele como pastor, está falando sobre o ato dele, ele quer enfatizar isso, o ato dele falar e nós ouvimos. Ele nos guiar e nós acatarmos os seus ensinos, a sua doutrina, as suas orientações. Eu ouço a pregação da palavra de Deus, eu leio o texto de Hebreus e eu volto para o judaísmo. Eu não estou ouvindo a voz de Cristo. A voz de Cristo disse que aquilo ali é fraqueza. A voz de Cristo disse que aquilo ali foi agora deixado para trás. E agora nós vamos olhar para a glória de Cristo. Ele que substitui todos os símbolos. Ele que é o Rei da Glória. O grande pastor de ovelhas. É Ele a quem nós devemos ouvir. Aí ele faz, logicamente, uma série de referências à estrutura da antiga aliança. Né? Ele mencionando Cristo, mas em contraste à antiga aliança, quando ele diz pelo sangue da eterna aliança. Em contraste com o sangue de bodes, o sangue de touros, o sangue de Cristo, ele agora não está olhando mais para o símbolo, mas para Cristo. Nós vamos ouvir Ele que ensina um ensino que é sublime, que operou uma obra, uma morte que foi de fato eficaz, não apenas representativa, não apenas como símbolo que era a estrutura teatral do Antigo Testamento, mas Ele deu o seu sangue que perdoa os nossos pecados para cumprir o pacto, a aliança que Deus fez na eternidade com a Trindade, um pacto entre Pai, Filho e Espírito, e um pacto anunciado aos homens em Gênesis capítulo 3, de salvar um povo para si. O sangue foi derramado. Veja, ele está orando, e no meio da oração ele está mencionando atributos de Deus, mas a sua oração ela tem um pedido, ela tem um foco. O foco é pedir para que Deus santifique a igreja. E o que ele vai dizer no versículo 21, né? Porque ele disse: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem. Esse é o propósito da oração, esse é o conteúdo da oração. Ele ensinou, ele exortou,
Ele argumentou no meio do texto em Hebreus capítulo 12, ó, tomem cuidado pelo caminho que vocês vão seguindo. Mas tem uma outra coisa que precisa fazer além de convencer a mente, de argumentar. Aqui não é o que os ouvintes, os leitores estão... Essa oração eles não têm que responder com nada. Eles estão apenas lendo. É um diálogo entre o autor do texto e Deus. Quem vai responder essa ação aqui é Deus. Porque o autor ele sabe que, ainda que você peça para esses irmãos eles se santificarem, se não houver uma intervenção divina, não vai ver resultado nessa ação. Aqui ele está pedindo para que, ele já fez, orientou, exortou para que eles se santificassem, mas aqui ele está orando para que Deus opere, para que Deus faça. O Deus que ressuscitou um morto, Ele pode mudar hábitos. Um Deus que fez o maior milagre de todos, Ele pode curar vícios. Ele pode arrancar o pecado do coração do homem. Ele pode aperfeiçoar a igreja em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle. Você pode olhar para um mandamento e dizer como isso é difícil. Como eu tenho dificuldade de obedecer esse mandamento ou essa lei. Como muitas vezes eu tenho errado. Você pode ter essa dificuldade. Aí você tem que ouvir a lei de Deus, você tem que se esforçar, mas você tem que orar. E na sua oração você vai pedir para que Deus ele te aperfeiçoe, para que Deus mude o seu coração, para que Deus te ajude a obedecer a Ele. Para que Deus opere na igreja, para que Deus faça a igreja ser mais obediente. Não é aquilo que a igreja vai fazer, é aquilo que Deus vai fazer. Isso é graça. A igreja recebendo um coração mais obediente do próprio Deus. Lá em Romanos diz que a ira de Deus é Deus entregar os homens a seguir os seus próprios pecados. A bênção aqui é exatamente o oposto. Deus agindo no coração, Ele mudando o coração da igreja para a igreja ser mais obediente. O Deus da paz fazendo com que a minha relação com Ele seja mais cheia de paz. Porque mesmo como crente, quando eu peco contra o Senhor, eu estou provocando, eu estou perdendo a comunhão, eu estou gerando um conflito no meu relacionamento com Ele. Esse conflito é apaziguado quando eu confesso o meu pecado, quando eu passo a obedecer a Ele, quando eu vivo a minha vida mais e mais em santificação. O Deus da paz, a oração é para que o Deus da paz opere mais paz em nossa relação com Ele, para que possamos obedecer a Ele, para fazermos o que é agradável a Ele, fazermos a Sua vontade, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. João capítulo 13 diz que quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. É assim que Deus é glorificado, quando nós vivemos na Sua vontade, quando a obra de Cristo, que nos perdoou o pecado e que está nos transformando, o Senhor ele vai operando em nossos corações e Ele vai nos transformando, nos moldando para vivemos uma vida para a glória dEle. Devemos orar por isso. As nossas orações devem ter esse tópico, a nossa santificação. Podemos orar por muitas coisas, mas nós não podemos deixar de orar por isso. Para que Deus nos ajude, para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus nos aperfeiçoe. Não adianta nós dizermos, Senhor, eu não tive intenção, Senhor, eu não errei tanto, fulano errou mais comigo, e nós como que tentarmos nos defendermos. É muito melhor nós abrirmos o nosso coração e dizermos, Senhor, eu pequei, mas me ajuda, muda o meu coração, santifica a minha vida. O que importa não é o que nós erramos no passado. O que mais importa é nós estarmos diante de Deus com o coração arrependido e perdoado. Nós lemos um texto de Ezequiel 18, diz o seguinte, que toda uma vida de justiça
não será lembrada quando alguém começa a viver uma vida imoral. Mas todo o pecado será perdoado quando alguém se converte dos seus maus caminhos, quando alguém se arrepende diante de Deus. É exatamente essa a verdade. Agora no verso 22 o texto diz que o autor ele encoraja a que a igreja suportem a carta. Irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Os comentaristas eles dizem que essa expressão, palavra de exortação, ela é como um tipo de escrito, um tipo de, eles mencionam mais um tipo de pregação. Porque se você ler lá Atos capítulo 13, quando Paulo e Barnabé entram na sinagoga, aí depois deles terem lá, eles verem ali 2 visitantes e eles viram que eram rabinos, mestres, aí eles dizem assim, irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação, podem vir aqui. E aí Paulo ele vai lá na frente e ele faz uma pregação. Então, o texto de Hebreus, por isso ele não é chamado como uma carta, não é chamado como uma epístola, toda a estrutura literária dele é muito parecido com aquela pregação de Paulo em Atos 13, é uma pregação, é muito mais próximo de uma pregação que era feita na sinagoga do que propriamente uma carta ou uma epístola. Então, palavra de exortação é essa palavra que o propósito da carta é isso, é exortar. Isso é muito curioso porque o texto de Hebreus é um texto, por vezes, muito complexo, com muitas explicações. Mas se você pegar o texto de ponta a ponta, você vai ver que a ênfase do texto é exortar. Ele vai pegar lá capítulo 1 e capítulo 2, ao comparar Cristo com os anjos, no meio da exortação lá, da explicação, melhor dizendo, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 2, no meio mesmo. Ele vai dizendo, olha, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Palavras que foram confirmadas pelos que a ouviram. Então, o que acontecia no judaísmo é que eles apreciavam tanto os anjos que eles não estavam ouvindo mais o texto sagrado. E aí ele faz uma exortação, capítulo 1 e 2, é para tratar isso. Essa exortação, capítulo 3 e 4, você vai ver lá no capítulo 3, versos 7 e 8, uma grande exortação, quando nós somos exortados a não sermos a geração do Salmo 95. Capítulo 5 ao 7, você vai ver uma exortação das mais duras do texto, Hebreus 5, 11 ao 6, 8, falando que eles eram crianças, que eram necessitados de leite porque eram inexperientes na palavra. No bloco, capítulo 8 ao 10, você vai ver capítulo 10, verso 26 ao 31, quando ele vai comparar o juízo na antiga aliança com o juízo da nova aliança. Então, no meio de muitas explicações, ele vem com palavras de exortação. Capítulo 11 ao 13, temos uma sessão muito dura no capítulo 12 sobre exortação. Então, podemos ver, meus irmãos, que esse era o foco, era exortar, mas exortar com conteúdo, com argumento, para que a igreja não cometesse a apostasia, não renunciasse a Cristo e fosse para o judaísmo. Ele olha para a igreja e diz o seguinte: eu peço que vocês ouçam com paciência a palavra de exortação. A comunidade judaica, meus irmãos, era uma comunidade ela foi criada no meio de ouvir a palavra de Deus. As crianças eram disciplinadas, as crianças ouviam exortações. Mas nenhuma comunidade, mesmo que treinada na Bíblia, anula o fato que o nosso coração é inclinado para rejeitar a exortação. Você pode pegar o judeu que for, o crente que foi criado no Evangelho, o coração dele ainda tem um pecado e ele sempre vai fazer a autodefesa, ele vai sempre rejeitar a exortação. Ele é inclinado para isso. À medida que ele vai crescendo no Evangelho, ele vai aprendendo a educar o seu coração, a ouvir as orientações, mas isso dói, isso não é natural. Nós temos que desenvolver esse exercício de reconhecer pecado, reconhecer que temos conceitos equivocados, buscar ouvir a palavra de exortação da palavra de Deus.
E à medida que ouvimos, nós sermos treinados, nós inclinamos nosso coração a apreciarmos a verdade, repudiarmos e reconhecermos nossos erros, porque a nossa inclinação é de imediato rejeitar e dizer: eu estou correto, eu não estou andando nisso que está errado, né? Aquela famosa brincadeira que as pessoas, o pastor às vezes prega na igreja, a pessoa diz assim: pena, né, que fulano não estava aqui para ouvir isso, né? Porque é uma brincadeira, mas reflete um pouco a nossa realidade. A gente ouve algo e a gente sempre pensa no outro, a gente não pensa que somos nós. Lembra a história de Davi? Quando o profeta contou uma história para ele, e ele consegue avaliar toda a justiça, mas ele não consegue ver que o problema é ele. Precisamos, meus irmãos, suportar a palavra de exortação do texto bíblico, as exortações que nós temos, porque nossas inclinações são rejeitar. E eu fico comparando, né? Eu fico pensando, se a comunidade judaica que foi treinada a ser disciplinada, a ser exortada, ela muitas vezes se chateava e saía da igreja, imagine a nossa geração, que é uma geração que se ofende por tudo. As pessoas se ofendem. Se o professor na escola chamar a atenção do aluno, é capaz do professor ser processado, ser demitido. Se o pastor chamar a atenção da ovelha, a ovelha vai embora, vai para outra igreja. Não, porque na outra igreja lá ninguém chama a atenção. Tem igreja que diz o seguinte: ó, ninguém chama a atenção do visitante, faz tudo para agradar o visitante, né? É um comércio. O cliente, ele sempre tem, não tem aquele jargão que diz que o cliente tem sempre razão? A gente vive esse cenário no meio evangélico, né? As pessoas sempre têm razão, não existe absolutos, não existe verdade, você não pode chamar a atenção das pessoas. Isso, as pessoas dizem até que isso é falta de sabedoria. Esse é o coração do homem inclinado para a soberba, inclinado para o orgulho, e agora ele sendo alimentado por uma cultura que coloca o homem no trono. Mas o autor diz: eu peço que vocês ouçam a palavra de exortação. E esse é um exercício, meus irmãos, que nós precisamos fazer com o nosso coração quando nós vamos ao culto. Isso faz bem para a nossa alma. Nós vamos para o culto ouvir a pregação da palavra e nós temos que ir preparado para ouvir. Eu vou ouvir coisas que vão contra as minhas ideias, contra os meus hábitos, e nesse momento, quando a palavra de Deus confrontar o meu coração, eu vou dizer: Senhor, me arrependo. Ao invés de eu lutar contra a verdade que está sendo dita, eu luto contra o meu coração. Eu digo, o problema não é na verdade, o problema é no meu coração, e eu luto contra mim mesmo. Isso é diferente do que nós estamos vendo hoje, quando as pessoas dizem assim: aceite quem você é, né? Não recrimine os seus desejos, viva os seus desejos, viva os seus anseios, não negue quem você é, você tem que dar vazão a quem você é. A verdade bíblica diz: olha, a Deus está corrigindo vocês e eu quero que vocês, com paciência, que a vontade que o nosso coração tem é dizer: não me fale mais nada. Saia daqui com esse ensino, porque a verdade ela vai causando desconforto em nossos corações. Ela vai movendo, ela vai denunciando hábitos que não são saudáveis. E isso é desconfortável. A gente com 40 anos, a gente sonha, né, com criança, chegar a um momento na nossa vida em que a gente vai ser independente. E a gente chega na fase adulta, casado, trabalhando, pagando as nossas contas, e a gente vai no culto e alguém diz pra gente: olha, você precisa mudar de hábitos. E o crente, ele entende que esse é um exercício que ele vai ter que fazer até o final da sua vida, ser confrontado pela palavra, para o bem da sua alma, e ouvir com paciência a palavra da verdade. A palavra de Deus, ela é algo muito profundo, meus irmãos. Uma carta, um texto como esse, né, ele diz: eu escrevi de forma resumida, porque comparado com a imensidão do que é o conhecimento da palavra de Deus, isso é uma porção.
Isso é uma porção do que nós podemos contemplar da verdade de Deus, mas há algo muito mais a ser compreendido. Mas a igreja precisa, compreensão, a igreja precisa de exortação, a igreja precisa de encorajamento. As pessoas hoje criam filhos, e uma... Nossa sociedade, muitas pessoas não querem nem ter filhos. E muitas vezes, quando querem ter filhos, eles não querem educar nos caminhos do Senhor, não querem trazer para a igreja, não querem disciplinar. Disciplinar, muito menos, Mas a palavra de Deus, ela quando nos ensina que a igreja precisa ser exortada, ela está falando o que é o ser humano. Provérbios diz o seguinte: ela sabe que você pegar uma criança e deixar ela ser criada sem você disciplinar ela, isso é loucura. Porque se você deixa a igreja caminhar sem ser exortada, um filho sem ser exortado, você vai destruir, porque ela vai ser entregue a si mesma e o coração dela vai destruir a sua vida. Mas algo que nós pais precisamos fazer, é também preocupar com a emoção dos nossos filhos. E por isso o encorajamento é um elemento importante, não somente a disciplina. Isso que ele faz aqui, eu peço com paciência. Ele sabe que ele precisa cuidar para que aquilo ali não seja uma verdade muito pesada para ser ouvida e as pessoas saiam, não queiram ouvir a verdade de Deus. Então ele cuida do coração. Isso é algo importante também a ser analisado. Mas a parte final, meus irmãos, o texto diz, o verso 23 ao 25, saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. A grande questão histórica desse texto de Hebreus é quem foi o seu autor. Muito se foi especulado. O texto ele foi incluído no cânon lá no segundo século, quando a igreja vai juntar os textos, aparecem muitos outros escritos que não são de autores de apóstolos ou de procedência apostólica. Ele, de fato, naquele segundo século, ele foi inserido porque permeava a informação de que aquilo ali foi escrito por Paulo. Ainda que, assim, não temos essa certeza, creio que aqui nós não temos informações históricas sobre isso, mas certamente alguém próximo do círculo ali, porque o texto diz que ele fala sobre Timóteo, que era uma pessoa muito ligada a Paulo. Ele foi posto em liberdade. E ele diz, se ele vier logo, irei na companhia dele para ver vocês. Então era alguém próximo ali dessa relação Paulo-Timóteo. Mas não é uma coisa que nós devemos assim nos preocuparmos tanto ou gastar tempo com isso, porque esse não é o foco do texto. Deus não quis que nós tivéssemos a certeza sobre isso. Mas ele diz, saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Então, à luz dos textos que eram escritos, aqueles italianos que estavam onde o autor está escrevendo a carta, manda saudações para quem está lendo. Então, daí vem o conceito de que a comunidade está em Roma, está na Itália. A graça esteja com todos vocês, a saudação final do texto. O que meus irmãos, nós podemos tirar de aplicações desse texto? É que a carta ela nos ensina sobre a importância da verdade bíblica. Por que não escrever um parágrafo para dizer assim, não saiam da igreja? Ele escreveu um texto com tantos argumentos exegéticos, teológicos, para aquela igreja, para aqueles irmãos, para que eles tivessem argumentos sólidos para não apostatarem e irem para o judaísmo. Porque o texto nos ensina o quanto é importante nós aprendermos as verdades bíblicas para termos solidez na nossa vida. Eu lembro de Josué capítulo 1, quando Josué, jovem, substituindo Moisés, um dia antes da batalha, ele vai orar a Deus, ele vai se encontrar com Deus e Deus diz o seguinte, ele vai enfrentar a batalha de Jericó. E diz, Josué, medita na lei do Senhor, não olha para a direita, para que você não se desvie para a direita nem para a esquerda.
E ele podia entrar em crise e dizer assim, mas eu vou para a guerra, o que é que nesse momento vai mudar a minha vida sobre ler a Bíblia? É porque mais à frente ele vai ver que a guerra vai ser vencida com um ato de Deus, não um ato do exército. Eles vão tocar a trombeta porque Deus mandou eles tocarem trombeta, as muralhas vão cair, eles vão ganhar a guerra. Não, a história da guerra de vencer Jericó não é história de estratégia de guerra. É a história do poder de Deus, da graça. Eles ganharam sem lutar. E ele iria aprender esse conceito. Era nessa verdade bíblica que o coração dele ia se acalmar, ele tirar aquela ansiedade que estava permeando o coração dele. Essa carta, meus irmãos, esse texto, melhor dizendo, ele nos ensina sobre como o amor de Deus está acima de tudo. O amor a Deus está acima de tudo. Porque se preciso for causar uma cisão na comunidade judaica, abandonar completamente o sistema levítico e gerar um conflito no meio dos judeus, isso deve ser feito. Existem coisas que nós não podemos negociar. Essa é uma parte da verdade. Nós não podemos abusar disso, porque em questões secundárias nós devemos buscar a paz com todas as pessoas no que depender de nós. Mas naquilo que é primário, o amor a Deus deve estar em primeiro lugar. O modelo de casamento que nós vamos ter, o modelo como nós vamos educar os nossos filhos, isso pode causar conflitos no meio da família, no meio da nossa sociedade. Mas nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Esse texto nos ensina claramente isso. Esse texto, ele deixa para nós, meus irmãos, o quanto é importante a oração. A pregação de Hebreus, o texto de Hebreus começa dizendo que Cristo é o resplendor da glória. Imagine alguém que tem tamanha revelação, conhecimento que ele ensinou em parte aqui em Hebreus. E ele vai percorrendo e explicando ali, detalhando tantas minúcias do texto sagrado. Mas no final, ele está pedindo oração. Aqueles que ele diz que é como criança, ele está dizendo, orem por mim. E eu peço com insistência, orem por mim. Esse homem pode ter o conhecimento que for, mas ele precisa da oração dos irmãos. Isso nos ensina o quanto é importante nós orarmos uns pelos outros. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Damos graças a Deus.